Boa tarde, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estudando a Bíblia juntos e vamos começar o estudo do Provérbios de hoje. Provérbios 19, o pobre sábio e o rico avarento. Amém? Eu, você e o Espírito Santo estudando juntos. Glória a Deus, aleluia. É com muita alegria, muita satisfação que nós continuamos os nossos estudos, né? Estudando a Bíblia juntos. Abre a sua Bíblia, pega seu caderno, seu lápis, sua régua, né? Eu tenho tudo aqui. Post-it, põe tudo aqui junto para estudarmos. Amém? O Espírito Santo, ele vem nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. A luta é grande, amados, mas Jesus é conosco, amém? Esse é o segundo estudo de Provérbios que eu faço hoje. Mas Deus é mais. Antes do almoço eu tinha feito um. Mas Deus é mais. Enquanto vocês estão abrindo aqui, eu vou compartilhando com vocês como que Satanás é sujo. Eu fiz o primeiro estudo. Primeiro eu faço todo o estudo, demoro quase 1 hora para preparar todo o estudo, os versículos, né? Ler o capítulo primeiro, em 2 Bíblias, às vezes tem 3. Preparar o telefone, tudo direitinho. O local aqui na casa do meu sogro, porque eu moro aí, meu esposo, com meu sogro. Amém? Compartilhando aqui com vocês a minha história. E essa casa que eu moro aqui não é minha, né? Minha do meu esposo. E aí, o que acontece? E hoje, como a casa tá mais tranquila, né? A casa fica mais vazia. Tô aqui na sala, né? Na copa. Estou fazendo a filmagem. Um lugar mais arejado. E amanhã, terça-feira, já faço no quarto nosso lá em cima, porque tem que ser mais silencioso. Mas aí, na metade do Provérbio 19, o celular começou a esquentar. Aí eu olhei assim pra câmera, eu olhei de novo, falei, não acredito. Aí eu tive que parar tudo, ir almoçar, fazer 1 hora e vamos reiniciar. Mas como eu falei com minha amiga Silvani, tudo é para a graça de Deus. Tudo Deus tem um propósito, né? E a gente não desiste, não desiste. A gente começa de novo, não tem problema, né? O propósito é terminar todos os estudos meio-dia. Mas se não é assim, não tem problema. A gente termina na hora que é para terminar. Amém. O pobre sábio e o rico avarenta. E nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo de Deus, fica entre nós e as pessoas, entre nós e as circunstâncias. Eu oro, Espírito Santo querido, para o Senhor nos dar o espírito de sabedoria nessa tarde, nessa semana que está iniciando, o espírito de revelação, que o Senhor venha nos cobrir, nos fortalecer na tua força e no teu poder, que o Senhor venha, Espírito Santo querido, assim como a gente precisa do alimento, da água para o nosso corpo físico ter vigor, nós precisamos semelhantemente do teu poder, da tua força, do alimento espiritual. Por isso estamos aqui hoje, estudando a Bíblia juntos, para recebermos a tua palavra, Espírito Santo. Então venha nos ensinar, nos capacitar com a palavra, nos fortalecer, em nome de Jesus. Nos dê o alimento espiritual. Amados, estudar provérbios é de suma importância. Nós, mulheres, para sermos mulheres sábias, mulheres que andam na presença de Deus, mulheres prudentes que agem de acordo com a mente de Deus, mulheres virtuosas, aleluia, mulheres que buscam as virtudes do Espírito Santo, que buscam através da palavra ser ensinadas pelo Espírito Santo, amém? E homens também, homens sábios, homens prudentes e homens virtuosos, porque a palavra de Deus, provérbios, não é só para mulheres, é para homens também, sábios, virtuosos e prudentes. Então, Provérbios, quando acaba o dia 31, nós começamos tudo de novo. E até Jesus voltar, ou nos buscar antes, estaremos estudando Provérbios. Todos os dias, porque eu falo que a santidade é como uma escada, a qual nós vamos crescendo cada dia um degrau. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo. Cada dia nós crescemos um degrau na santidade, em santidade.
com a ajuda do Espírito Santo por meio da palavra. Então, o Espírito Santo nos fortaleça no teu poder, na tua força, fortaleça o nosso espírito. Crucifica a nossa carne, crucifica nossas vaidades, crucifica o nosso eu, mas que o nosso espírito seja fortalecido. Em nome de Jesus. Aleluia. O pobre sábio e o rico avarento. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Então, melhor é o pobre que vive com integridade, que vive cheio da essência de Cristo, do que o insensato, do que aquele que vive fora da direção de Deus, que só fala tolices. Conforme Provérbios 14, versículo 2, Provérbios 20, versículo 7 e Salmo 26, versículo 11. Provérbio 14, versículo 2. A pessoa que caminha na retidão, a pessoa que caminha no caminho de Cristo, no caminho reto de Cristo, teme ao Senhor, tem o temor de Deus, ama a Deus e tem o amor de Deus nela. Mas aquela que anda por atalhos sinuosos, essa não leva Deus a sério. E Provérbios 20, versículo 7, que é até o nosso estudo de amanhã. O justo, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, ele caminha na sua integridade, ele caminha com a essência de Cristo, com o caráter de Cristo. Felizes serão os filhos de sua descendência. E Salmo 26, versículo 11. Mas eu vivo em integridade, eu vivo com a essência de Cristo. Livra-me e tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, Pai. Versículo 2. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Sem o quê? Sem o discernimento do Espírito. Nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Esse caminho com C maiúsculo, o caminho de Cristo. Nós vamos aprofundar nesse versículo. Na João Ferreira de Almeida, a versão diz assim: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Olha só. Então, peca quem é precipitado. Literalmente, meu amado e minha amada, quem se apressa com seus pés, procede sem cuidado e direção. Esse versículo 2 nós vamos aprofundar. O religioso fundamentalista, ele precisa ter cuidado em não confundir zelo com legalismo. E nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi zeloso. Porém, quando seu coração foi convertido por Jesus Cristo, o caminho, ele reconheceu que necessitava de quê? Nascer de novo, para poder ver a história e o reino de Deus com discernimento do Espírito. E real conhecimento espiritual. O que é real conhecimento espiritual, Lude? Real conhecimento espiritual é você ter a real ciência da mente de Deus. Amém? Vamos comigo em Atos 19, versículo 23. Atos 19, versículo 23. Glória a Deus. Atos 19, 23 fala assim: naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho de Cristo. Atos 22, versículo 4. Persegui, Paulo falando, o discurso de defesa de Paulo falando, depois que ele já tinha convertido, ele falando como que ele era antes. Persegui os seguidores do caminho com C maiúsculo, caminho de Cristo, até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. E agora Atos
24, versículo 22. E aí é sobre Félix e sua esposa que ouvem Paulo. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho de Cristo, adiou o julgamento da causa, determinando. O que ele determinou? Quando o comandante Lisias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Então, o que está dizendo aqui? Félix, ele era aquele tipo de pessoa muito comum em nossos dias, por isso que eu quero comentar. Ele conhecia a história de Cristo, tinha medo da morte e do julgamento final, mas não queria saber de entregar sua vida para ser conduzido pelo Espírito de Deus. Não queria. Ele não queria abandonar os prazeres do mundo, das coisas. Não, ele não queria. A esposa de Félix era judia e já o havia informado sobre a Deus, os profetas e o caminho de Cristo, de Jesus. Drusila, né, foi a filha mais nova de Herodes I, conforme Atos 12, versículo 1. E irmã de Agripa II, conforme Atos 25, 13. E de Berenice. A história registra que Drusila deixou Azizo, rei Emessa, aos 16 anos de idade, um ano após seu casamento, para se tornar a terceira esposa de Félix. O filho de Drusila, também chamado de Agripa, morreu na erupção do Monte Vesúvio, 79 anos depois de Cristo. Aqui é só um conhecimento histórico para somar aí a vocês. Então agora vamos comigo aqui. Então Paulo, ele precisava nascer de novo para poder ver a história e o reino dos céus com discernimento real e conhecimento espiritual. Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus, contudo, seu zelo não tem como base o real conhecimento. Qual o conhecimento? O real conhecimento de Deus, a ciência da mente de Deus. O que está dizendo aqui? Não basta, meu irmão, minha irmã, não basta ser extremamente zeloso, é o que está falando no versículo 2 de Provérbios 19, quanto ao cumprimento das leis divinas, nem realizar todo tipo de sacrifício em nome de Deus. Por quê? Porque o mais importante é saber qual é o único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo, preparado por Deus para a salvação da humanidade. Qual a vontade de Deus? Entre parênteses eu falo, especialmente a revelada nas Escrituras. E todos os dias nós temos que estudar a Escritura. Eu falo que todo ano o cristão tem que ler a Bíblia. Ah, Ludmila, isso é religioso. Não, não é não. Porque a Bíblia que eu li em 2015, o Espírito Santo me ensinou uma coisa. A Bíblia que eu leio hoje, de novo, ano passado, ano retrasado, cada vez que eu leio, a revelação é outra. O que eu estou estudando com você hoje, em Provérbios 19, não é a mesma coisa que eu estudei mês passado. O Senhor já está ensinando, o Espírito Santo já está me ensinando de forma diferente o aqui hoje. Então, a palavra do Senhor, ela é para o agora. Então, especialmente, aqui a vontade de Deus, especialmente revelada nas Escrituras. E como o propósito de Deus deseja ser adorado e servido em sinceridade de coração. O apóstolo Paulo, antes de ser convertido por Jesus, era apenas um judeu zeloso e fanático. Onde que eu vejo isso, Lud? Em Atos 21, 20, Atos 22, 3 e Gálatas 1, 14. Todos esses versículos vão te demonstrar isso. Agora, Atos 9, capítulo 1, que fala a parte mais linda sobre a conversão de Paulo.
Aqui eu podia falar para você ler sozinho, mas não. Nós vamos ler juntos, porque é tremendo. É tremendo. Sabe? Vamos ler porque Deus fala muito conosco aqui. Amém? Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 9, que nós vamos ler juntos. É Atos 9, do versículo 1 ao 19. Vamos ler juntos. Amém? Saulo, porque Paulo, antes de converter, chamava antes Saulo. Glória a Deus. E você? Como que você chamava antes de converter? Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho de Cristo, ao caminho de Jesus, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em visão Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão no qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim, olha só, um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Oh, glória! Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde vinhas, ó glória, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Olha aqui o versículo 18. É isso que acontece, querido e querida, quando o Espírito Santo de Deus vem. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. O que aconteceu comigo e com todos que aceitam Jesus, e que realmente, quando você fica lá, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. É isso que acontece. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. Nós deixamos a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Paulo deixou aqui, nesse momento, a cegueira espiritual. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo.
Em seguida, levantando-se, foi batizado e depois de alimentar-se, ganhou novas forças. É isso que acontece com você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, na hora você fica pleno do Espírito Santo, as escamas caem, os ouvidos param de ser surdos, você começa a ouvir espiritualmente, enxergar espiritualmente, eita glória! E passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Então, coisa linda. Então não é proveitoso ter zelo sem discernimento, sem o Espírito Santo, e nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Desviar-se do caminho tem muitas vezes a conotação de quê? Pecar. Desviou-se do caminho, desviou-se de Cristo, pecou. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Aleluia. 3, versículo 3, capítulo 19, versículo 3. A perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. Na João Ferreira de Almeida diz assim: a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Olha só, meu amado, o insensato, aquele que não anda na direção de Deus, ele culpa o Senhor por seus próprios fracassos. É mole. O perverso, ele perverte a verdade. A verdade que é Jesus, que é Cristo, que é a palavra. Ele perverte. A perversidade do ser humano corrompe a sua vida. A própria perversidade do ser humano corrompe a sua vida. Ela mesma arma ciladas, armadilhas, uma atrás da outra. A pessoa vai tropeçando nas suas próprias perversidades. Mas é contra o Senhor que a sua alma está se rebelando, né? Ludmila, onde que nós vamos ver isso? Em Salmo 37, versículo 3. Vamos lá. Salmo 37, versículo 3. A outra vez, eu comecei de novo, eu estava parando mais ou menos nesse versículo. Glória a Deus. Que diz assim: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás na paz e te nutrirás do bem. Ou seja, o justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, sábio, ou seja, ele pratica o bem, ele confia no Senhor e ele habitará aqui em paz e se nutrirás do bem e com fé, não é? Isaías capítulo 8, versículo 2. Isaías capítulo 8, versículo 2, diz assim: e toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Berequias, como testemunhas de plena confiança, ou seja, de testemunhas que andam na verdade e não testemunhas que pervertem a verdade. Agora vamos para o versículo 4. Mas antes, vamos para o Provérbios 11, 3. Provérbios 11, 3, 19... 11:3. 11:3 também tem a ver com o versículo 3. Provérbios 11:3 diz assim: a integridade dos justos, ou seja, a essência de Cristo, do justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, os guia, não é? Você está com a essência de Cristo em você, revestido com a armadura de Deus. O que é andar revestido com a armadura de Deus? Eu oro todos os dias. Todos os dias, Pai, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, andando com a tua armadura, Cristo, da cabeça ao solar dos pés, cheia, preenchida da essência de Cristo, do caráter de Cristo, ou seja, a integridade, cheia da integridade, eu justa, justificada pelo sangue do Cordeiro,
cheia da essência de Cristo, ela o quê? Me guia. Mas a falsidade, a perversão, perverter a verdade de Cristo, dos infiéis a Cristo, a Deus, os aniquila, acaba, é ruína, caminho de morte. A própria palavra fala. É claro, não é verdade? Não tem muito que dizer, a própria palavra já está falando, né? Versículo 4. Versículo 4. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Toda vez que eu vejo versículos assim, eu coloco entre parênteses. Por quê, Ludmila, que você coloca? Por que Ludiá de Oliveira você coloca? Porque a fortuna produz muitos amigos, eu não acho. Eu acho interesse, né? Porque a pessoa que é amiga de verdade, ela vai ser sua amiga na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, igual o casamento. Então, a fortuna produz muitos amigos? Não. Até o melhor amigo do pobre abandona, então não é amigo, não é verdade? Mas vamos comigo em Provérbio 14, versículo 20. Vamos exemplificar isso aqui. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são, entre aspas, os amigos dos ricos. Não são. São todos interesseiros. Né? Interesseiros em bens materiais, etc. Né? 5. A testemunha falsa, a testemunha que não anda com Cristo, que é infiel a Deus, falsa, não permanecerá sem o devido castigo. E aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. A parte A do versículo, a testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, tem a ver com o Provérbio 19, versículo 9, é o que nós estamos estudando, que fala assim: a falsa testemunha não viverá sem castigo, né? Com a parte A do versículo 9. Tem a ver com o versículo 21, Provérbio 21, 28, que diz assim: a testemunha falsa acabará sendo condenada à morte. Com a parte A do Provérbio 21, 28. E com Êxodo 23, versículo 1. Vamos lá? Êxodo 23, versículo 1. Não espalharás, olha só, esse capítulo é lei sobre o exercício da justiça, Êxodo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio, para seres testemunhas da injustiça. Muito bom. E agora vamos para Deuteronômio, capítulo 19, 16. 19, 16. Abri em cima. Deuteronômio 19, 16. Que diz assim: quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, e aí vai falando, as duas partes, e aí vai falando. Aí tem tudo falando aí. Se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes, dos juízes que estiverem em função daqueles dias, e aí vai falando sobre a testemunha falsa. Amém? Versículo 6. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes, interesseiros, né? Provérbios 29, 26. A parte A. São muitos os que têm prazer em adular os governantes. Vamos lá, Provérbios 29, 26. Anotem esses versículos de referência, são muito importantes.
Então, a parte A do versículo: muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece. E a parte B do versículo: e todos são amigos quem dá valiosos presentes. Vamos para Provérbios 18, versículo 16. A parte B do versículo 18, 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aqueles que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. E Provérbios 21, 14, a parte B do versículo 21, Provérbios 21, 14, que diz assim: o presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Nós vamos estudar esses versículos. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Essa parte A do versículo 7, vamos para Salmo 38, versículo 11. Salmo 38, 11. Que diz assim: meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância. Salmo 38, 11, a parte A, que fala assim: o pobre é desprezado por todos os seus parentes. E a parte B: ainda que os procure para pedir ajuda, não os encontra em lugar algum. Tem a ver com Provérbio 18, versículo 23. O pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. Versículo 8. O que adquire entendimento, ou seja, o justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, o sábio que tem a presença de Deus, ele adquire o quê? Entendimento. E ama sua própria alma, ama o seu espírito. Ele adquire entendimento, ele vai em direção à mente de Deus em todos os sentidos. O que preserva a inteligência encontra o bem. Então, o que adquire entendimento, o que vai em direção à mente de Deus em todos os sentidos, ama sua própria alma. E o que preserva a inteligência, ou seja, o que preserva o intelecto de Deus, ele encontra o bem. Tem a ver com a parte A, o que adquire entendimento, o que vai em direção à mente de Deus em todos os sentidos, tem a ver com Provérbio 16, versículo 20, que diz assim: quem considera atentamente tudo que fala prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Amém. E o versículo 9 nós já falamos, né? Tem a ver com o versículo 5 da falsa testemunha. O versículo 10. Vamos para o versículo 10. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente. Não ficam bem que os insensatos, os tolos, os ímpios, aqueles que não andam na direção de Deus, vivam luxuosamente. Mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Então, o que está falando aqui no versículo 10? Está falando o seguinte: que o conforto tende a confirmar no insensato a sua insensatez. Entendeu? Na outra versão fala: ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos o escravo dominar os príncipes. Versículo de referência. A parte A, não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, tem a ver com o Provérbio 17, versículo 7, que fala assim: os lábios eloquentes não ficam bem ao insensato. E não ficou bem sensato, muito menos a língua mentirosa aos governantes. E tem a ver também com o Provérbio 26, versículo 1, que diz assim:
Provérbio 26, versículo 1. Como neve no verão e chuva na colheita, ou seja, que não combinam, né? Assim a honra não fica bem ao insensato. Não fica, né? Eclesiastes 10, versículos 6 e 7. 6 e 7. Diz assim: Tolos são guindados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Ou seja, está falando aqui sobre inversões de valores, né? É o que está falando aqui sobre o versículo 10, né? E a parte B, mais ridícula ainda, é o servo dominar os príncipes, tem a ver com Provérbios 30, versículo 22, que diz assim: o escravo que se torna rei e o insensato que se satisfaz com sua refeição. Então, Provérbios 30, 22. O que o sábio ele está querendo nos passar aqui, né, nesse versículo 22, que o escravo que se torna... porque aqui está falando assim: 3 eventos abalam a estrutura do mundo, 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei e o insensato que se satisfaz com sua refeição. E ele está correlacionado, mais ridículo ainda, é o servo dominar seus príncipes. Então, o fundamento aqui é sólido. O servo não terá condições de governar com sabedoria, mas sim com vaidades. E a outra parte do versículo 22, que o insensato que se satisfaz e o insensato que se satisfaz com sua refeição, é o que está falando aqui, que ele despreza o que tem, né? Ele despreza o que tem e gasta com coisas fúteis. Então, o escravo que se torna rei e o insensato que se satisfaz com sua refeição são eventos o quê? Que abalam a estrutura do mundo, né? Tem a ver aí com, mais ridículo ainda, é o servo dominar os príncipes. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 11. E o versículo 11 está dizendo o seguinte: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Esse versículo 11, na João Ferreira de Almeida, diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Ou seja, sabe, o homem que tem a presença de Deus, ele tem o quê? O Espírito Santo. Ele tem o fruto do Espírito. Ele é longânimo. É a virtude gerada pelo Espírito Santo. Todos os dias a orar, nós pedimos que o Espírito Santo fortaleça o meu espírito com o seu poder. Efésios 3,16, parte B, fortaleça meu espírito com o seu poder. Com mais unção, com mais poder, com mais fruto do Espírito, em nome de Jesus. E o fruto do Espírito, ser longânimo, é uma virtude gerada pelo Espírito Santo. Então, o sábio, ele é longânimo. E ele é longânimo, tem domínio próprio, ele consegue controlar o seu gênio. E a sua grandeza, que em ser longânimo, o Espírito Santo que coloca, não somos nós, não é fruto meu nem seu, sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. A parte A, né, tem a ver com Provérbios 14, 29. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, mas vamos aqui no Provérbio 14, 29. O que está falando aqui? A pessoa que se mantém calma é a da prova de grande sabedoria. É a da prova de quê? Que tem a presença de Deus. Mas o precipitado, o ansioso, descontrolado, revela publicamente sua falta de juízo, a falta da direção de Deus. Toda sua estultice, descontrole emocional, descontrole espiritual, não tem a presença de Deus ali. O Espírito Santo não reside ali.
porque ela ainda não aceitou, não converteu, né? Tá precisando de cura. 16:32. Muito melhor é o homem paciente, o homem com a presença de Deus, o homem com a presença do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, ser longânimo, paciente. É muito melhor do que o guerreiro. Provérbios 16:32. É melhor ser paciente, longânimo, do que ser um guerreiro, brigão, que guerreia, que luta. Mais vale controlar as emoções, ter domínio próprio e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A palavra está dizendo, sou eu não. É a palavra. E a parte B tem a ver com Mateus 25:40, que nós vamos ver aqui agora. Que eu até coloquei aqui o versículo, outro versículo, mas é Mateus 25:40. Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Vamos lá. Efésios 4:32. Efésios 4:32, que tem a ver com isso aí. Pelo contrário, então, quando eu oro todos os dias as orações de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 32, então não entristeçais o Espírito Santo, versículo 34, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fomos selados. Aí no versículo 32, pelo contrário, sejamos bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Agora vamos lá em Colossenses 3:13, que diz assim: zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Amém. Então, meu amado e minha amada, a expressão hebraica aqui, original, transliterada, proveniente aqui da raiz em hebraico, né? Ser hábil. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Ou seja, ser hábil, perspicaz ou sábio. Então, em sua forma causativa, ela produz um vocábulo cuja amplitude semântica engloba as ideias de ensinar com esmero, ter perícia e maestria, ser amoroso e compreensivo, conforme Provérbios 3, versículo 4, que diz assim, Provérbios 3, versículo 4, que nos ensina que assim encontrarás favor, graça, favor imerecido diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. E Provérbios 16, 20, nós lemos o 22, 16, 20, que diz assim: quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, saber controlar os impulsos agressivos, retardar a ira e manter a calma é ser longânimo, em grego no Novo Testamento, né? Virtude gerada pelo poder do Espírito Santo, que nós vimos, que a gente aprende em Gálatas 5, no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. E nós recebemos o fruto do Espírito quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entretanto, o fruto do Espírito e esse fruto do Espírito que passa a habitar aqui. Então, nós andamos no fruto do Espírito, nós agimos e falamos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes, não há lei.
Glória a Deus. Amém. Versículo 12, continuando, capítulo 19. A ira do rei é como o rugido de um leão. E é verdade, a ira do rei Jesus Cristo é enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. É a parte A desse versículo, nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 28, que diz assim, 27, versículo 28. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, em nome do Senhor Jesus. Oséias 14, versículo 5, que diz assim, Oséias 14, versículo 5. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, em nome de Jesus, Pai. E Miqueias 5, versículo 7. Miqueias 5, versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho das manhãs, que vem de Yahvé como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Oh, glória! Amém? Versículo 13, continuando, de Provérbios 19. Um filho sem juízo, um filho sem a direção de Deus, pode levar o seu pai à desgraça. Ou seja, a falta da graça de Deus. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. A parte A desse versículo tem a ver com o Provérbio 21, versículo 9, que diz assim, versículo 9, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Então, um filho sem direção pode levar o seu pai à desgraça. Então, a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Então, a parte A tem a ver com o Provérbio 21, versículos 9 e 19. E o 19 diz assim, melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. E Provérbios 27, versículo 15, que diz assim, 27, versículo 15, goteira pingando sem parar em dia de chuva é a mulher ranzinza, e mulher ranzinza são irritações muito parecidas, irrita, né, aquele negócio pique, 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 vai deixando a gente desorientado. Versículo 14, um homem pode herdar de seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor, o nosso Deus e Pai, pode conceder uma esposa sábia, uma esposa com a presença de Deus, porque quem dá sabedoria é o Senhor, não é verdade? E aqui no versículo 14, está escrito assim, 14, não está escrito nada na outra versão, porque eu não sinalizei para ler na outra versão, me perdoe. Mas vamos ler a referência que está na parte A. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. A parte A desse versículo tem a ver com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Versículo 14. Vamos lá. Olha só. 2 Coríntios 12, 14. 2 Coríntios 12, versículo 14. O amor missionário em ação. Eis que pela terceira vez
estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Amém? Glória a Deus. Versículo 15, capítulo 19, continuando. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Eu estou estudando a Bíblia juntos no sentido espiritual, amém? Aqui tudo tem a ver com a obra, com você estudar a palavra, com a sua vida espiritual. Então, a indolência conduz ao sono profundo, e a palavra de Deus fala, desperta, ó tu que dormes. Senão, quando você acordar, é tarde demais. E o preguiçoso espiritual passa fome. Passa fome espiritual, miséria espiritual. Ok? E aqui no versículo 16 eu posso ler para você que a morte prematura é a sorte daqueles que desprezam a lei, a palavra, e não se importam em levar uma vida correta. É o resultado. Desperta, ó tu que dorme. Você que não está lendo a palavra, buscando se alimentar da palavra, tem preguiça de estudar. O que eu estou fazendo aqui com missão, estudando, ensinando a palavra, é uma forma de ajudar e ensinar, que muitas pessoas têm dificuldade, e de incentivar. Por quê? Porque senão vão acontecer mortes prematuras. A morte prematura é a sorte daqueles que desprezam a palavra e não se importam em levar uma vida correta. Depois vão falar, mas ninguém me falou nada. Eu não sabia. E sabia sim. Então, não despreze a oportunidade, não fique com preguiça. Peço ao Espírito Santo, me ajuda, me fortaleça. Hoje eu estava muito cansada, eu fui dormir muito tarde. E a hora que estava dando quase 8 horas, eu falei, pai, me acorda, me dá força, me ajuda a acordar muito cedo para poder pregar a palavra cedo. Porque, né, a gente tem outras responsabilidades em casa, com o esposo, com tudo, para estar aqui ensinando a palavra para você. Amém? Então, abrace a palavra do Senhor por causa disso aqui, ó. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. A parte A tem a ver, do versículo 15, tem a ver com Provérbio, a parte A tem a ver com Provérbios 6, versículo 9. Provérbios 6, versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? E com Provérbios 24, versículo 33. Isso é muito sério. Que diz assim, 24, 33. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. E a pobreza te sobrevirá como um assaltante, e a tua mendigação como um ladrão armado. Vai ser assim, ó, num piscar de olhos. E você vai chorar e é tarde. Não adianta chorar depois. 16. Quem obedece às leis do Senhor, à palavra de Deus, vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Acabei de falar isso. E aí eu quero falar aqui uma coisa. Então, e aí que eu queria falar sobre a morte prematura, né? Que a morte prematura é sorte daqueles que desprezam a palavra e não se importam em levar uma vida correta, que tem a ver também com o versículo 15 que eu já tinha falado, né? Essa nota serve para os dois, tá? Porque se você fica com preguiça espiritual, se você fica com a indolência espiritual, que conduz a esse sono profundo, essa preguiça, né? De repente, é isso aí, é a morte. Vamos lá, a parte A, quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor, tem a ver com Provérbios 16, 17.
Eu adiantei a explicação, mas serve para os dois. O caminho do justo, que é Cristo, o caminho daqueles justificados pelo sangue do Cordeiro, evita o mal. Quem guarda o seu caminho, que é Cristo, preserva sua alma, preserva seu espírito. E Lucas 10, 28. Minha letra aqui tá uma benção, amados. Uma benção, mas é Lucas 10, 28 mesmo. Glória a Deus por isso. Lucas 10, 28. Que bonitinho. Ela deixou marcado. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Maravilha, Senhor. Faze isto e viverás. Amém? Vamos lá. E agora, Lucas 10, 28, Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. 11, 28. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E aí, olha só, meus queridos, a gente compartilhar a palavra de Deus, igual eu estou fazendo aqui, a gente compartilha a palavra de Deus. Nós temos que compreender a palavra de Deus, aceitar a mensagem salvadora de Jesus Cristo e participar de seu corpo espiritual, né? Isso é um privilégio. Então, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, que é o que está dizendo aqui no versículo: quem obedece a palavra de Deus vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrarás a morte eterna. Versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Amém. A parte A, eu vou aprofundar um pouquinho aqui, tem a ver com Provérbio 14. A parte A tem a ver com Provérbio 14, 31. Que diz assim, 14, 31. Oprimir o povo é ultrajar seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Amém? Tem a ver com 2 Coríntios 9, versículos 6 ao 8. 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8. Que tem o subtítulo Semeando e Colhendo com Fartura. Quando eu li, estudando a primeira vez, até compartilhei com minha amiga que está aqui hoje, cuidando, ela trabalha com meu sogro, né, cuidando, e eu até chorei, lembrando de uma outra amiga que trabalha aqui dia de semana, falando sobre quando você semeia na vida dos outros, porque ambas semeiam, né, tanto uma quanto a outra, né, eu tô falando de você mesmo, vai estudar Provérbios, né, dona Lucimar, tô falando de você mesmo. Lucimar semeia e Silvani semeia, as duas semeiam, dentro daquilo que o Senhor abençoa a vida delas, as duas semeiam. E Deus, no que eu estava lendo, eu fiquei emocionada com a generosidade que o Espírito Santo que faz, né? Sermos boas, sermos pessoas boas e generosas. Não é mérito nosso, mas Ele faz, né? Ele coloca isso em nós. E isso é muito bonito. Então, que eu olho para que elas continuem, e eu conversando, falando com ela, que eu falei que o Senhor venha semear, que Ele venha abençoar nossas vidas, né? Prosperar muito para que a gente semeie, nós todos, você também, no reino de Deus, né? No reino de Deus. Então, que 2 Coríntios está falando disso, e na hora eu lembrei das duas, sabe? Lembrei das duas e com emoção muito da irmã Lucimar também, que é uma bênção. Ela sabe o que eu estou falando, ela sabe. Quando ela escutar, ela vai saber o que eu estou falando. Semeando a colheita, semeando e colhendo fartura. E a irmã Silvani também vai saber.
Lembrai-vos, aqueles que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, essa parte que elas vão saber que eu estou falando, da mesma forma colherá com fartura. Amém. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Amém. 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 Né? E na hora eu até chamei, que eu estava ainda fazendo estudo, estávamos falando sobre finanças, né? Como o Senhor age em nossas vidas nessa área. E o Senhor deu essa palavra, eu falei, olha aqui, né? Glória a Deus, Deus é fiel. E agora vamos para Hebreus 6:10. Deus é fiel. Também temos que ser fiéis. Hebreus 6:10. Porquanto Deus não é injusto, Deus é fiel, para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. E a parte B, então quem trata bem os pobres empresta o Senhor. Foi os versículos que nós falamos. Agora a parte B, e ele o recompensará regiamente. Vamos para o Provérbios 12:14, que diz assim: do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. E Lucas 6:38. Amém, eu recebo. Lucas, em nome de Jesus, 6:38. Diz assim, Lucas 6:38. Dai sempre, olha aí, irmãs, olha aí, de novo. Dai sempre, recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus considera todo bem, toda ajuda e cooperação prestada aos pobres, ou um irmão que está precisando, uma irmã, como uma oferta, um presente entregue a ele pessoalmente. Ah, Lúdia, só ao pobre? Não. Às vezes tem um irmão passando necessidade, você tem condição de ajudar e você vai e ajuda, Deus está vendo. E é disso que eu mencionei essas irmãs. Sabe? Amém. Glória a Deus. Mateus 25:40, que não julga, ajuda. E eu vejo o testemunho delas. Amém? Então o rei, Mateus 25:40, então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Coisa linda, né? Mateus 25:40. Agora Lucas 12:33, que diz assim, Lucas 12:33. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouros acumulados nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Glória a Deus. E provérbio que eu... Deixa eu ver se eu já li esse provérbio aqui. Não. Já li o 14, mas não o 21. Provérbio 14, 21.
Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. E 31. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Maravilha. Agora vamos para o versículo 18. Disciplina teus filhos enquanto têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. O que é disciplina no estudo aqui? Disciplina aqui no sentido da correção que visa o aperfeiçoamento espiritual, o crescimento espiritual deles, amém? Então, disciplina, correção que visa o aperfeiçoamento deles. E aqui eu digo assim, na outra versão fala, castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Mas não te excedas a ponto de matá-lo, literalmente, não disponhas o teu coração para matá-lo. Não negligencie a disciplina de teu filho, causando assim a sua morte, a morte eterna. Então, disciplina, a correção, disciplinar é a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual. A correção que visa o aperfeiçoamento espiritual. Amém? 19. A pessoa iracunda, a pessoa que ira facilmente, que murmura de tudo ela ira com uma facilidade danada, tudo ela resmunga, tudo ela briga, tudo. Você não consegue falar nada com ela que ela está brigando. É a pessoa iracunda. Essa pessoa não anda na presença de Deus. A pessoa fala, não, eu sou cristã. Mas é iracunda? Como assim? Tudo que vai falar, se não tiver de acordo com... Se ela não gostar do que você vai falar, ela já irou rapidamente, já se irritou. Amada e amada, vocês precisam entender, nós precisamos entender que nem todo mundo pensa como nós. E nós precisamos ouvir o que o outro tem para falar. E o outro vai também ouvir o que você tem a falar. Nós não podemos ser mulheres iracundas, nem um homem pode ser iracundo. Porque a pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. A pessoa iracunda, ela tem um mau gênio, ela não tem a presença do Espírito Santo. Ela não tem o fruto do Espírito do domínio próprio. Não tem. Por que ela tem que sofrer? Porquanto se tu a livrares, virás a ter que repetir tal ajuda vez após vez, né? Sempre. Sempre. Então, o versículo 18 está falando assim, nós estamos lendo o versículo 19 agora. Homem de grande ira, ou mulher de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares ou a livrares, virás ainda de fazê-lo de novo. Então, o que está dizendo aqui? Que é inútil socorrer uma pessoa dominada pela ira, pois seu gênio a colocará em apuros vez após vez. Então, a pessoa que é iracunda é a pessoa que se ira muito, é dominada pela ira. Tudo que você vai falar, ela fica irritada. Sabe? Tudo irrita. Porque a pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, ela é leve, suave. Tá tudo pegando fogo, ela tá leve, suave. Ela não fica irritada o tempo todo. Ela não é dominada, ela não é iracunda, não. Né? 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. Esse é um conselho excelente de Provérbios. Presta atenção. Presta, não é atenção não, é bastante. É muita. O sábio aqui está pedindo para nós prestarmos, não é pouca atenção, é muita atenção a quê? Aos sábios conselhos, aos conselhos daqueles e daquelas que têm a presença de Deus, que andam na presença de Deus, que andam na palavra de Deus e que vivem a palavra de Deus. E recebe de como você vai receber? De qualquer jeito? Com raiva? Não, de coração, a orientação. Para quê? Para você alcançar a sabedoria, para você alcançar a presença de Deus. Aleluia! Então, o substantivo hebraico original transliterado aqui
derivado da raiz aqui, repreender, castigar, em sua forma causativa, tem um sentido amplo de ensino, disciplina e castigo para a correção de erro. E a amplitude semântica do termo engloba as ideias de instrução bíblica sobre a vida, conhecimento, disciplina, entendimento, discrição e inteligência. Todos os componentes do sábio conselho, que eu vou traduzir. Então, a amplitude aqui de tudo que falou ali naquele versículo, o que a pessoa, quando ela vai te aconselhar, presta atenção aos sábios conselhos, os conselhos daqueles que têm a presença de Deus e recebe de coração a orientação para você alcançar a presença de Deus. O que a pessoa vai te dar? Ela vai te dar o quê? O ensino que está dentro da palavra. A pessoa que tem a presença de Deus, ela vai te dar o ensino que está dentro da palavra, ela vai te disciplinar, a correção. Às vezes o Senhor vai usá-la para te corrigir. A correção que visa o aperfeiçoamento, mas às vezes ela não corrige, porque às vezes você é iracunda. Tem o mau gênio, se ira. Tudo que fala você se irrita, você se irrita. Reflete sobre isso. Então, é o ensino, é a disciplina. Então, são componentes, são todos os componentes que englobam as ideias da instrução bíblica sobre a vida. O conhecimento que vem da palavra, toda a ciência da mente de Deus. A disciplina que eu falei, da correção que visa o aperfeiçoamento. O entendimento, levar o sábio que anda presente de Deus, te levar para onde? Em direção à mente de Deus de todos os sentidos. A discrição, a inteligência, todo o intelecto da mente de Deus. Amém? Ou seja, todos os componentes do sábio conselho. E eu vou com você em Provérbios 17, versículo 18. A pessoa sem juízo, a pessoa sem a direção de Deus, com um simples aperto de mão se compromete e logo se torna fiador do seu próximo. A pessoa que não vive isso. A pessoa que não presta atenção aos sábios conselhos. Provérbios 19, 11. Nós estamos estudando. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbios 21, 30. Que diz assim. 21, 30. Não há inteligência alguma, né? Não há inteligência alguma, nem intelecto algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. E Provérbios 29, 15. A vara da disciplina, a correção que visa nosso aperfeiçoamento espiritual, que é a Bíblia, e as palavras da repreensão, da correção que visa nosso aperfeiçoamento espiritual, dão sabedoria, dão o quê? A presença de Deus. Mas o jovem abandonar a sua própria sorte, envergonhará a sua mãe, o seu pai, e etc. Vamos continuar. Versículo 21. O ser humano pode fazer muitos planos. Pode. Planos e mais planos. Contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Por isso eu digo, não façam planos. Submete os teus planos ao Senhor. Você fala, ei, Pai, eu estou com essas ideias aqui, mas eu vou colocar tudo nas tuas mãos, Pai. Todos. Planos, sonhos, projetos, que seja feita a sua vontade. Aí as coisas mudam de figura. E vamos ver versículos que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. Salmo 33, 10. Salmo 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. É isso aí. 33, 10 e 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Provérbios 33, 11
Deixa eu ver aqui, porque a letra da Ludmilla hoje tá uma bênção. Salmo 33, 10 e 11. Agora, Isaías 14, 26 e 27. Vamos lá, Isaías 14, versículos 26 e 27. Este é o projeto estabelecido para a terra inteira, e esta é a mão erguida contra todas as nações. Porquanto este é o propósito de Yahvé dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão já está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 22. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Então, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então, o que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Então, a expressão hebraica original aqui transliterada comunica o quê? A graça fiel de Deus que perdoa e transforma. Que é o quê? Que perdoa e transforma. É o amor leal que tantas vezes aparece nos textos do profeta Oséias e que pode ser traduzido em português como misericórdia ou benignidade. Amém? Vamos comigo em Provérbios 14, 22. 14, 22. Acaso não é certo que pecam os que tramam mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Provérbios 20, versículo 6. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo o homem fiel, quem achará? Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Mateus 18, versículos 23 ao 35, que fala sobre a parábola do servo que não perdoou. Aí eu vou deixar para vocês lerem depois. Amém? Anotem aí. E agora Lucas 6,36, que diz assim, Lucas 6,36. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. E Lucas 11, versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora vamos para o versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida, ou seja, amar a Deus e ter o amor de Deus em nós conduz à vida. Que vida? Cristo, Jesus. Esse vida aqui é com V maiúsculo. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso, né? Nós estamos falando aqui no nível espiritual. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento à boca. Aqui também eu estou falando do alimento espiritual. O preguiçoso põe a mão no prato aqui ó, na Bíblia, nesse alimento espiritual aqui, mas não se dá o trabalho de levar o alimento à boca. Todos os dias quando oro, eu falo assim, a gente precisa comer o pão de cada dia, o arroz, o feijão, todo, né, a comida, senão nosso corpo sucumbe. E nós precisamos do alimento espiritual. Da mesma forma que a gente precisa desse alimento aqui para o nosso espírito ficar em pé, para ser forte, amém? Então, o preguiçoso espiritual, ele pega a Bíblia todo dia, mas ele tem preguiça de ler.
ele tem preguiça de estudar, ele tem preguiça de orar, né? Versículo 25. Açoite o rebelde e zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Versículo 25 aqui está dizendo o quê? O indivíduo simplório precisa de uma lição concreta para aprender. Ele precisa ver o escarnecedor sofrer. O sábio, por sua vez, que tem a presença de Deus, só precisa de uma repreensão verbal para se corrigir. Versículo 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao entendido e crescerá em conhecimento. Então, açoite o rebelde, o zombador, aquele que anda na carne, aquele que é contra Deus, e aqueles desajuizados que andam fora da direção de Deus. E aprenderão a prudência, aprenderão a agir de acordo com a mente de Deus. Repreende o homem que possui discernimento, aquele que já é sábio, aquele que já anda na presença de Deus, aquele que já sabe discernir o que agrada e não agrada a Deus, e ele ganhará ainda mais entendimento. Ele ganhará ainda mais o quê? Ir em direção à mente de Deus em todos os sentidos. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa, ele não tem vergonha nem qualquer valor humano. Não tem qualquer valor humano. Então, o que está dizendo assim? Segundo a lei e as tradições judaicas, os filhos devem cuidar dos pais idosos com todo carinho e respeito. Lá em Isaías 51, 18, diz assim. Isaías 51, 18. Isaías 51, 18. Diz assim. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure sua mão com carinho, dentre todos os filhos que criou, né? Então, assim como os pais devem abençoar seus filhos com sabedoria e os bens que acumularam durante a vida, né? Assim e vice-versa, né? Então, segundo a lei e tradição judaica, os filhos devem cuidar dos pais idosos com todo carinho e respeito. Lá em Gênesis, aí vão ter vários versículos falando sobre isso. Por exemplo, vamos ver mais um aqui. Gênesis 31, 14. Que fala também sobre esse respeito que os filhos devem ter com os pais, que os filhos, né? O cuidado que os filhos têm que ter com os pais. Gênesis 31, 14. Então, Raquel e Lia replicaram, temos nós ainda uma parte sobre herança lá, temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Então, isso aqui sobre as tradições judaicas, né? Segundo a lei, as tradições judaicas. Os filhos devem cuidar dos pais idosos com todo carinho e respeito. E assim como os pais devem abençoar seus filhos com sabedoria e os bens que acumularam durante a vida. Números 27, versículo 8. Vamos lá. 27, versículo 8. Vamos ver o que está nos ensinando aqui. Determinarás então aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Isso aqui é na época do Antigo Testamento, né? Hoje a herança é tanto para o homem quanto para a mulher, né? Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Glória a Deus. E por fim, Provérbio 13, 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, ou seja, netos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída para os justos. Agora, furtar, enganar ou agredir os pais eram considerados crimes graves. Onde que eu vejo isso, Lude? Em Juízes 17, versículos 1 e 2. Vamos lá. Juízes 17,
Eu amo quando eu já abro a Bíblia em cima. 17, versículos 1 e 2. Havia um homem chamado Mica, que habitava na região montanhosa de Efraim. Em um certo dia, ele confessou a sua mãe: aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi, como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, e eu os furtei. Sua mãe então exclamou: seja o meu filho bendito de Yahvé. Juízes 1 e 2. E Êxodo 21, versículos 15 e 17. Êxodo 21. Êxodo 21. Acho que são versículos 15 e 17. Esse aqui mesmo. Esse aqui. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Está escrito aqui na palavra, hein? Olha só. Provérbio 10, 5. É bom ler esses versículos porque as pessoas entendem na íntegra a palavra e não de forma superficial. Ah, Ludmila, por que você está lendo tudo, Lud? Porque é bom você ver os versículos correlacionados, né? Para a gente aprender mais. Versículo 10, 5. Provérbio 10, 5. Aquele que faz colheita no verão é filho sensato, ou seja, aquele que colhe no verão certo. Você planta, no verão você não está dormindo não, você está colhendo aquilo que você plantou, é filho sensato, é filho que anda na direção de Deus. Mas aquele que dorme durante a ceifa, onde deveria estar trabalhando, é filho que causa vergonha. Aqui esse versículo aqui é para o lado espiritual, amém? E Provérbio 13, versículo 5. Anotem os versículos. 13, 5. Os justos, justificados pelo sangue de Jesus, odeiam tudo o que se parece com a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Mas os perversos, que pervertem a verdade de Cristo, produzem vergonha e desgraça. E para finalizar, Marcos 7. Marcos. Passei, fui para Lucas, estou com vontade de Lucas? Não. Abri Marcos 7, ô glória. Versículos 11 e 13. Está com vontade de ler Lucas? Hoje ainda não, daqui a pouco. Versículo 11 ao 13. Contudo vos afirmais, anotem aí, Lucas 7, versículos 11 ao 13. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais o dever de prestar qualquer ajuda de seu pai ou de sua mãe. Desculpa, gente, faltou vírgula aqui, né? Me perdoe. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido, e dessa maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Então, o que é Corban? É a transliteração de uma palavra hebraica que significa oferta. Muitos judeus religiosos estavam afirmando que haviam feito Corban com seus bens, ou seja, doado o dinheiro da aposentadoria dos pais para Deus, mas propriamente para os sacerdotes do templo. E por isso não tinham como ajudá-los. Ou seja, eu doei todo o dinheiro de oferta para Deus e não posso ajudar meu pai e minha mãe. Então, ocorre que a lei não prescrevia que todo o dinheiro deveria ser doado. Além disso, muitos jovens judeus estabeleciam um acordo com os sacerdotes e recebiam parte da oferta de volta. Eles faziam isso para não ajudar os pais e as mães que precisavam. E isso não é correto. Amém? Então, a mente humana é facilmente enredada por falsos juízes em função de suas muitas ambições. Por isso devemos, meu amado e minha amada, agir sempre como cristãos bereanos, conforme Atos 17, 11. Os fariseus estavam recomendando
recomendando, não, recorrendo, me perdoe a confusão aqui das palavras, a um texto isolado da lei, né? Lá em Números 31:2. Por isso que a gente não pode ler a palavra de Deus de forma isolada. A pessoa não conhece as escrituras, não conhece a palavra e vem com versículos isolados conversar com você e brigar com você. Isso aí comigo não funciona. Eu faço é ler a palavra toda. Então a gente não vai discutir isso não. Porque, igual aqui, ó, eles pegam versículos isolados para tentar ganhar vantagem. Os fariseus estavam usando lá em Números 30, versículo 1, 2, para quê? Para ganhar vantagem. Para defender o voto da Corbã. Isso é errado. E Jesus aproveita para ensinar uma regra básica de interpretação bíblica. A obediência a um mandamento específico das Escrituras jamais pode anular os outros mandamentos gerais de Deus. A conclusão tirada pelos anciãos sobre Números 30, versículos 1 e 2, satisfazia a letra do texto bíblico, mas era contrária ao sentido espírito global da lei. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então, quando a gente vai interpretar a palavra, primeiro que a gente tem que ler a Bíblia toda. Com a inspiração de quem? Do Espírito Santo. E não da carne. Amém. Vamos lá. Continuando aqui na bênção, versículo 27. Filhas minhas, filhos meus, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Ou seja, filha minha, filhos meus, filho meu, se deixa de ouvir a instrução. O que é instrução? Instrumento para agir. Isso aqui, ó, instrumento, a palavra, a instrução. Se você deixar de ouvir a instrução, a palavra de Deus, o instrumento para agir, logo vai acontecer o quê? Você vai se afastar dos ensinos. O que é dos ensinos? Do que está dentro da palavra, que são capazes de te dar a verdadeira inteligência. A verdadeira o quê? O verdadeiro intelecto da mente de Deus. Então, a pessoa que deixa de ouvir e obedecer a palavra de Deus, logo se desviará. É isso que vai acontecer. A testemunha corrupta, perversa, que perverte a verdade de Cristo, corrupta, mentirosa, zomba da justiça. Ela zomba da justiça. Ela zomba do sacrifício de Cristo, ela zomba da justiça. E a boca dos ímpios tem fome da iniquidade. Tem fome da iniquidade. Glória a Deus. Estamos no versículo 28 agora, né? Então, aqui na outra Bíblia fala assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniquidade. Então, o finalzinho do versículo, devora a iniquidade, tem a ver com Jó, capítulo 15, versículo 16, vamos lá, Jó, quinze, 16. Jó 15, 16. Quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidades como água. Jó 15, 16. Jó 20, versículo 12 e 13. Diz assim: se a maldade tinha sabor doce em sua boca, e ele escondia debaixo da língua, ainda que a retenha na boca para saboreá-la. Jó 34, versículo 7. Que ser humano pode se assemelhar a Jó,
que bebe zombarias como água. O 28 está dizendo isso. Então, aqui no 19, 28, que diz assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça e a boca da perversidade devora a iniquidade. Devora, praticar o mal é divertimento para o perverso. Para ele é um divertimento. Praticar o que é mal. Para ele é um divertimento. Versículo 29 e o nosso último versículo. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Então, aqui, escarnecedores, preparados estão os juízos para os escarnecedores. Vamos para esses versículos aqui da parte A, que tem a ver aqui, Provérbios 9, 12, Salmo 1:1. Provérbio 9, 12. Vamos lá, Provérbio 9, 12. Que diz assim: se fores sábio, ou seja, andar na presença de Deus, ter a presença de Deus, o benefício será todo seu. Contudo, se for zombador, andar na carne, né, de acordo com os prazeres do mundo, fora do caminho de Cristo, sofrerás a consequência da tua própria escolha. Salmo 1:1. Salmo 1, versículo 1. Que por sinal é lindo, né? Muito lindo. Muito lindo o salmo. Abençoado com felicidade é o homem, é a mulher, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. E a parte B do versículo 29, assim como os açoites para as costas dos perversos. Provérbios 10, 13. Estamos terminando esse provérbio lindo. 10, 13. Nos lábios do prudente, daquele que age acorcamente de Deus, se encontra o quê? A sabedoria, a presença de Deus. Mas a vara da repreensão, da correção, que visa o aperfeiçoamento espiritual, é para as costas dos desajuizados, daqueles que não andam na direção de Deus. Amém? E agora a parte B. Deixa eu pôr aqui pertinho. Provérbios 10, 13. Provérbios 18, 6. Provérbios 18, versículo 6. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. Nós estudamos ontem. E Provérbio 26, versículo 3. Último versículo do dia. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara, a Bíblia, a palavra da disciplina, da correção, que visa o nosso aperfeiçoamento espiritual, é para as costas de quem não tem juízo, quem não anda na direção de Deus, na direção do Senhor. Amém? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo. Amém? Deus amado, querido, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por esse estudo magnífico, essa palavra maravilhosa. Satanás tentou impedir e deu vários empecilhos para desistir. Essa palavra era para ter ficado pronta meio-dia, são praticamente 5 horas, mas permanecemos na graça, firmes e fortes, e eu te agradeço. Agradeço você que ficou comigo estudando a Bíblia juntos, agradeço ao Espírito Santo, que foi o nosso professor, e eu oro e clamo ao Espírito Santo que toque todos os corações que assistirem esse vídeo
para se inscreverem, compartilharem e compartilhar e curtirem, para que a palavra de Deus ela seja espalhada a toda criatura. Amém? Foi um prazer estar com vocês nesse domingo à tarde, estudando a Bíblia juntos, Provérbios 19. O pobre sábio, o rico avarento. Beijo grande, Deus abençoe. Um abraço, até amanhã.